galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de um personagem da Marvel Comics, o Homem-Formiga. Dr. Henry Hank Pym foi o primeiro Homem-Formiga, criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Hank Pym é um inventor das partículas Pym, que dão aos seus usuários o poder de controlar sua massa e altura. Foi membro fundador e idealizador do grupo Os Vingadores, nos quadrinhos, e já usou o codinome O Gigante, Golias e Jaqueta Amarela. A primeira aventura do personagem, o Homem no Formigueiro, foi na revista Tales to Astonish, número 27, em janeiro de 1962. Curiosamente, a criação do personagem também foi um dos grandes, ou o menor entre os grandes, se é que me entende, responsáveis por livrar a Marvel Comics da falência. Lá pelos idos dos anos 60, a editora Magazine Management se afogava em dívidas. Ao lado de Jack Kirby e Larry Lieber, Stan Lee apresentou o Inseto em Tales of Astonish 35. E com ele também vieram o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, os X-Men, enfim, o resto vocês podem imaginar. Eu já falei aqui no canal, em um vídeo sobre os Vingadores, que sua fundação nos quadrinhos se deu por meio de uma ideia sugerida pelo próprio Homem-Formiga, em parceria com a Vespa, sua esposa. Muitos super-heróis, nas histórias em quadrinhos, adotam seus codinomes e fantasias devido ao aparecimento de superpoderes. Pode ser um experimento que deu errado, um acidente de laboratório ou uma exposição a uma substância química estranha. Com o surgimento dos poderes resultantes de qualquer um desses incidentes, o personagem em questão decide se tornar um herói, ou às vezes um vilão. Esse não é o caso do Homem-Formiga original, o Hank Pym. Em vez disso, Hank Pym decidiu desenvolver seus próprios superpoderes após uma tragédia. Uma versão de sua história de origem apresenta a sua primeira esposa, a Maria Travoia, uma dissidente política em seu país natal. Quando Maria se apaixonou pelo Hank e se casou com ele, ela pensou que seu status americano poderia protegê-la. Em vez disso, ela foi assassinada em sua noite de núpcia. Hank decidiu crescer com essa experiência e fazer de tudo que podia para ajudar as pessoas com problemas. Foi quando Hank começou a fazer experimentos sérios com partículas que mudam de tamanho. As partículas Pym deram a ele os meios para se tornar o Homem-Formiga e mais tarde um Vingador. Com Hank Pym sendo um gênio, ele ajustou seus poderes várias vezes. Portanto, isso lhe deu outras habilidades, além de encolher para o tamanho de uma formiga. Mas junto com esses novos poderes, Pym inexplicavelmente mudou de nome e fantasia para se tornar vários heróis diferentes. Talvez ele seja apenas um ganancioso, porque não vemos o Homem-Aranha ou o Homem de Ferro se tornando um super-herói totalmente novo quando recebem um novo traje ou uma habilidade. Outros pseudônimos de heróis do Homem-Formiga incluem o Homem-Gigante, que é apenas o Homem-Formiga, mas o oposto, Jaqueta Amarela, que é apenas o Homem-Formiga sofrendo de esquizofrenia, ganhando um novo traje e se tornando um pouquinho mal, e Golias, que é realmente apenas um Homem-Gigante. Já o Jaqueta Amarela já foi usado como pseudônimo do Darren Cross, o inimigo de Scott Lang no filme da Marvel. Hank Pym pode ser um pouco arrogante. É por isso que ele se referiu a si mesmo, no passado, como uma das pessoas mais inteligentes do planeta. Mas, ao contrário de muitas pessoas arrogantes que dizem ser mais inteligentes do que qualquer outra pessoa do planeta, Pym pode realmente ser capaz de confirmar isso, superando o Reed Richards e constantemente entrando em batalhas de inteligência com Tony Stark. Pym é realmente considerado pela eternidade, que é essencialmente uma entidade onipotente que representa a realidade. Eles afirmam que ele é o cientista supremo da Terra. Ao longo dos anos, Pym tem sido parte importante da maioria das histórias da Marvel que envolvem ciência e tecnologia. Assim, ele participou de muitos dos eventos mais positivos e catastróficos do universo Marvel. Scott Lang, o segundo Homem-Formiga. Scott Lang gravou seu nome na história dos quadrinhos da Marvel após se tornar o segundo personagem e assumir o manto do Homem-Formiga, substituindo o original, o cientista Hank Pym. Ele foi criado em 1979 por David Michelinie, Bob Layton e John Barney, e se tornou tão conhecido quanto o seu antecessor. O personagem também já foi adaptado para os cinemas, como todo mundo já viu. Ele se tornou integrante do poderoso universo cinematográfico da Marvel e é interpretado pelo ator Paul Rudd.
Scott Lang nasceu na Flórida e se tornou engenheiro elétrico. Ele se casou com Peggy Ray e o casal teve uma filha, a Cassandra Cassie Lang. Apesar de ter se especializado em eletrônica, Scott teve dificuldades para bancar a família. Então, decidiu se transformar em um ladrão de casas. Um dia, Scott foi preso e, após algum tempo, foi libertado por bom comportamento. No entanto, por conta do ocorrido, Peggy pediu o divórcio. Scott seguiu sua vida e conseguiu ser contratado pela Stark International, a empresa do Homem de Ferro. No entanto, um dia, descobriu que Cassie, sua filha, tinha um sério problema no coração e, desesperado para ajudá-la, voltou a roubar. Para isso, entrou na casa do Hank Pym e roubou o traje do Homem-Formiga. Mal sabia Scott Lang que o cientista observou tudo de perto com o uniforme do Jaqueta Amarela, pois ele queria ver o que o personagem faria com seu antigo equipamento. Como Homem-Formiga, Scott descobriu que o vilão Darren Cross sequestrou a médica que prometeu ajudar no tratamento da Cassie. O herói o derrotou e conseguiu salvar a vida da sua filha. O personagem tinha a intenção de devolver o traje do Homem-Formiga para o Pym. No entanto, o cientista permitiu que Scott ficasse com o uniforme e continuasse a atuar como um super-herói, tornando-se então oficialmente seu sucessor. Em sua primeira história como um novo Homem-Formiga, Scott ajudou Bruce Banner a encontrar uma forma de não se transformar no Hulk, algo que o atormentava muito. Em seguida, o herói ajudou a resgatar a Vespa do vilão Pernell Solomon e, ao lado dos Vingadores, lutou contra o Treinador. Pouco tempo mais tarde, Scott Lang se encontrou com o Quarteto Fantástico e, ao lado da equipe, viajou para o chamado Microverso, que foi rebatizado de Reino Quântico nos filmes da Marvel. Ele até se tornou uma espécie de consultor da primeira família da Marvel, na época em que o Senhor Fantástico ficou desaparecido. Houve uma ocasião em que os fãs acreditaram que Scott Lang morreu após um ataque do vilão Valete de Copas. Pouco tempo depois, Cassie Lang também se tornou uma heroína e assumiu o nome de Estatura e se tornou o integrante dos Jovens Vingadores. No entanto, na HQ Os Jovens Vingadores, a Cruzada das Crianças, sim, aquela mesma que se tornou alvo de polêmica na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o público descobriu que Scott não morreu, ele apenas foi levado para o futuro por conta das ações da Feiticeira Escarlate nessa história. No entanto, nesta mesma HQ, Scott passou por um dos piores momentos de sua vida ao testemunhar a morte de Cassie durante um ataque do Dr. Destino, o grande vilão dessa história. Mais tarde, a heroína foi ressuscitada pelo próprio Victor Von Doom após ele mudar de personalidade. Eric O'Grady é um agente de baixo nível da SHIELD. Eric foi encarregado de proteger o laboratório do Dr. Henry Pym. Quando Pym foi deixar o laboratório, Eric entra em pânico e ataca o Pym, deixando-o inconsciente. Dentro do laboratório, ele encontra a versão mais recente do uniforme do Homem-Formiga. Eric imediatamente rouba a armadura para os seus próprios planos egoístas, que inclui o uso de seu status de super-herói para perseguir mulheres e facilitar os seus roubos. Para quem já leu os quadrinhos da Marvel, sabe sobre a conexão do Homem-Formiga com o Ultron. Mas graças aos Vingadores, a Era de Ultron e a agitação da Marvel na origem do infame supervilão, muitos que seguem o MCU não terão a ideia que Ultron foi realmente criado pelo Homem-Formiga, o Hank Pym nos quadrinhos, e não por Tony Stark. Embora Ultron sempre tenha sido um dos maiores adversários dos Vingadores, foi parte do gênio falho do Homem-Formiga que o levou a criar um robô altamente inteligente que acabou se voltando contra ele e todos os outros. Atormentado pela culpa de ter criado uma criatura tão destrutiva, Pym entrou em uma fase de depressão que levou ao abuso até de sua esposa e outras características desprezíveis que quase destruíram o Pym. Recentemente, lançado em 2022 para a comemoração de 60 anos do Homem-Formiga, a Marvel apresenta um quarto Homem-Formiga. Nessa aventura, não traz apenas um, mas os 4 Homens-Formigas ou Homens-Formiga diferentes, reunindo todos os personagens que já passaram pela identidade do Homem-Formiga. O original Hank Pym, o irredimível Eric O'Grady, o ladrão Scott Lang, junto com um personagem misterioso anunciado como o Homem-Formiga do Futuro. Este herói do futuro está viajando para diferentes eras para recrutar os outros Homens-Formiga para ajudar a derrotar um inimigo que apenas os 4 juntos serão capazes de derrotar.
E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. De uma forma resumida, eu contei algumas curiosidades sobre o Homem-Formiga. Se você gostou do vídeo, você pode deixar um like, pode se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Muito obrigado, pessoal, até mais, tchau!